pelo dia que nós tivemos. Queria te agradecer pela semana que nós tivemos, porque o Senhor transformou as maldições que Satanás lançou contra a minha vida em bênçãos. O Senhor pegou as armadilhas que Satanás colocou no meu caminho com o objetivo de me destruir, e o Senhor fez com que aquilo me fortalecesse. E nessa noite nós estamos aqui, chegamos até nesse lugar, estamos aqui para te adorar, para te bendizer, para te glorificar, porque o Senhor é Deus. Nós colocamos nas tuas mãos, meu Pai, a nossa nação. Nós colocamos na nossa prioridade de vida a tua vontade. E te pedimos que seja feita a tua vontade sobre o nosso país. Que seja feita a tua vontade sobre esse culto, Pai. E nós declaramos: a nossa vontade é que a tua glória tome conta desse lugar. É que o Senhor tome conta dos nossos corações e que nossas atitudes, elas possam refletir o teu querer, a tua vontade, a tua presença. Esse culto pertence a ti, assim como nossas vidas. E nessa noite nós escolhemos estar aqui nesse lugar e te pedimos: manifesta-te a nós, se revela a nós, fala conosco hoje aquilo que a gente precisa ouvir. Fala com o nosso coração, Pai, aquilo que ele necessita. Derrama sobre nós o bálsamo que a gente precisa nessa noite. Porque tem gente que entrou aqui essa noite que só o Senhor sabe que ela veio para cá arrastada, ferida, machucada, magoada, cansada de tantos embates, de tantas lutas. Mas Jesus está te dizendo: você veio para o lugar certo, porque essa noite é noite de refrigério. Essa noite é noite de resposta e de bálsamo. E Ele vai derramar sobre as nossas vidas o teu poder nessa noite. Então deixa eu dizer para você: sinta a vontade para louvar a Ele. Sinta a vontade para cantar. Abra sua garganta e glorifique a Ele. Declare para Ele tudo aquilo que você sente. Grite se você quiser. Pule se você quiser. Você está na casa do Pai e aqui você tem liberdade. Mas deixa, porque o Espírito Santo habita no meio dos louvores. E eu quero te convidar, a igreja, nessa noite para louvar a Deus. Não vamos assistir uma apresentação, não. Vamos entregar o nosso melhor hoje. Vamos usar esse pulmão que Deus nos deu para a gente poder glorificar e declarar que Ele é santo. Amém? Vamos louvar? Aleluia. Glória a Deus. Antes de nós começarmos a louvar, eu gostaria que você erguesse as suas mãos para os céus e aplaudisse ao Senhor Jesus com muita ousadia, com muita alegria, porque hoje é um dia de celebração. Aplauda mais forte, porque Ele já está neste lugar e Ele merece o seu aplauso, Ele merece o teu rendimento, Ele merece a tua adoração. Aleluia! Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor.
Senhor, ela nos alcança nesta noite. Aleluia. Vamos cantar maravilhosa graça, porque essa graça invade este lugar nessa noite.
Glória a Jesus. Vamos continuar adorando o nome dele, porque ele merece. Nós estamos aqui, Jesus, porque nós cremos em ti. Nós acreditamos em tudo que o Senhor tem feito por nós. E nós estamos aqui para te clamar. E nós sabemos que o Senhor irá nos ouvir nessa noite. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei, não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. As palmas glorificam o nome de Jesus. Cante essa canção nessa
nessa noite em forma de oração. Declare as palavras dela sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. O que você fala, as palavras que você libera, ela tem poder. Então que você possa cantar declarando que o Senhor vai abençoar a tua família nesta noite. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te dê Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, e é por ti, e é contigo, e é por ti. Eu gostaria de fazer um ato profético nessa noite. Quantos aqui acreditam em atos proféticos? O Senhor Jesus me fez sentir no meu coração nessa hora. Você vai erguer as mãos em direção à tua casa e nós vamos novamente abençoar a tua família. E enquanto a gente canta, você vai cantando e declarando na direção que está a tua casa, pelos teus filhos, pelos filhos dos seus filhos. O inimigo tem se levantado querendo destruir essa geração, mas ele que vai ser destruído pelo poder que há no nome de Jesus. Eu convido você, estenda a mão para a direção que está a tua casa. Em nome de Jesus nós vamos cantar. que o Senhor te abençoe Comece a orar em direção do seu lar. e faça Lá dentro vai brilhar a luz teu do Senhor. rosto em ti e conceda tua graça e te A paz que você precisa, você vai encontrar ao abrir a porta da tua casa nessa noite. Diga amém, aleluia, aleluia. Amém. Amém. gerações, é a tua família. E teus filhos, abençoe os teus filhos nessa noite. Os teus filhos
te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, aleluia, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Aleluia, as palmas glorificam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar um pouquinho, meus irmãos. Graça e paz. Pronto? Como é que vocês estão? Tudo bem? Amém? Quem está sendo abençoado nessa noite? Glória a Deus. Antes da gente chamar, porque já começou a vir. Nem chamou, já começou a vir as crianças, né? Antes da gente começar a chamar, eu gostaria de chamar Davi, Ângela, Mateus, toda a família, para nós fazermos oração. Eu acho que é essa semana, né? Confirmado essa semana. Então, assim, toda a família, quem tiver de família, familiar, tá ali, vem você, vem todo mundo da família aqui para cima, nós vamos orar pela vida da Ângela. Pode vir, não, se vier a igreja toda, já tá aqui, então já pode subir cá. Vamos orar pela vida dela essa semana. Essa semana, essa bênção, vamos ter o prazer de conhecê-lo face a face logo logo. E enquanto isso, a gente vai declarar, né, sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês. Cadê minha esposa? Vem, meu amor, fazer essa oração para a Ângela. Kel tá achando que ele tá deserdado, o bichinho. Não, meu filho, vem, tá deserdado, não. É, isso. Vou pedir para minha esposa, para estar orando pela sua vida, pelo parto, que tudo ocorra de acordo à vontade do Senhor, que já é a vitória, em nome de Jesus. Vai ser que dia da semana? Ou terça ou sexta, tire o dia em oração. Se for na terça, logo vocês vão ficar sabendo. Se não confirmou terça, sexta-feira, você já começa a orar o dia logo cedo, né? Então já fica assim. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Aí pedir para ela orar. Ela nem gosta de encostar, pegar de marquinhos, né? Vamos estender as nossas mãos para cá, gente. Quem puder ficar de pé, para a gente abençoar a vida de Marcos, de Ângela. Senhor Jesus, neste momento nós queremos mais uma vez, Senhor Deus, apresentar a vida de Marcos em Tuas mãos, a vida de Ângela. Senhor, Tu bem e conhece, Tu sabes tudo aquilo que eles têm necessitado e aquilo que eles precisam diante do Senhor. E nós sabemos, como igreja do Senhor, que o Senhor tem todo o controle em Tuas mãos. Marcos vai chegar em nosso meio muito saudável, como ele tem estado até agora. E o Senhor vai estar naquele lugar operando maravilhas, Senhor Deus, como o Senhor tem feito até aqui. E nós glorificamos a Ti desde já, Senhor Deus, pelos Teus milagres na vida de Ângela, na vida de Marcos, em toda a sua família. O Senhor tem sido maravilhoso, tem sido fiel, tem sido Deus bondoso, um Deus zeloso, que tem cuidado dela, tem sustentado, tem dado forças. Não só a ela, como também a toda a sua família, Davi e Mateus também, Senhor Deus. E mais uma vez nós entregamos
este momento que é tão grandioso e precioso, nós colocamos nas tuas mãos. O Senhor vai estar naquele lugar, o Senhor vai estar contemplando aqueles médicos, o Senhor que vai estar naquele lugar fazendo as maravilhas, Senhor. É isso que nós cremos, é isso que nós pedimos a Ti, Senhor Jesus, que tudo ocorra conforme a Tua graça, a Tua bondade e as Tuas misericórdias naquele lugar também, Senhor Deus, que o Senhor possa estar operando e que Marcos venha, Senhor Deus, para o nosso meio, trazer mais alegria ainda, não só a família de Ângela e de Davi, mas a nossa família e a Deb, porque nós somos gratos a Ti, Deus, pelas as Tuas maravilhas através dessa criança. Nós glorificamos a Ti, Senhor Deus, e já, porque desde o ventre ele foi escolhido por Ti, e ele vai, Senhor Deus, abençoar a sua geração. Ele será um grande homem do Senhor, que vai trazer bênçãos, Senhor Deus, desde criança. Ele vai estar levando a Tua presença, Senhor Deus. É isso que nós acreditamos e nós profetizamos sobre a vida dele. Te agradecemos pelas Tuas maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória. E Ângela vai falar. Amém, amém. Paz e graça. Vocês podem descer. O pastor pediu para mim fazer um clamor aqui agora nessa noite. E vamos levantar o clamor. Eu já sinto a presença de Deus neste lugar. Desde os louvores, o Senhor já está falando com cada um que aqui está. Você que está acompanhada com seu esposo, com seus filhos, pegue na mão cada um que está do seu lado, esposo, filho. E nós vamos estar orando pela família. O diabo, nesses últimos tempos, ele tem se levantado contra principalmente a família. Contra as nossas crianças, contra os nossos adolescentes, contra os nossos jovens. Mas ele levanta para cair. Porque aqui na terra existe um povo que clama pelo seu nome. E nós vamos clamar e o Senhor vai estar ouvindo as nossas orações. Então segure na mão do seu filho, da sua esposa e vamos levantar um clamor pela família. Eu vou só começar, mas todos nós vamos estar orando para que o Senhor venha fazer com que Satanás caia por terra, porque ele levanta para cair, porque maior é aquele que está conosco. Amém? Maravilhoso Deus, Pai. Senhor, foi o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. E nessa noite eu venho como a tua filha profetizar na vida de cada família aqui neste lugar. Que tudo aquilo que Satanás tem se levantado, tudo aquilo que Satanás tem colocado para entristecer a família, para derrotar, nesta noite agora nós declaramos a vitória, pois nós sabemos que o Senhor veio para nos dar a vitória. O Senhor morreu na cruz do Calvário para nos dar certeza da nossa vitória. Pai, nesta hora, Jesus, eu te peço, visita cada lar, cada família. Jesus, visita cada mãe, cada pai, que venha dar sabedoria para criar nossos filhos, nossos adolescentes. Senhor, que o Senhor venha blindar a mente das nossas crianças, a mente dos nossos adolescentes. Que tudo aquilo que Satanás tem se levantado contra essa juventude, contra essas crianças, seja lançado por terra em nome de Jesus. E nós vamos profetizar nessa noite a vitória, porque grande é a vitória no nosso meio. Que nessa igreja nós somos todos protegidos pelo sangue de Jesus. Pai, nessa noite, aquele que adentrou aqui na tua casa, falando que não tem mais jeito, o Senhor manda dizer que tem sim, que tem jeito sim, e o Senhor vai fazer a mudança. Basta você crer nesta noite, porque grandes são as promessas que o Senhor tem para ti neste lugar. Basta você crer, basta você buscar, que o Senhor tem grandes maravilhas para o seu lar, para a sua casa, porque Satanás levanta para cair, porque no seu lar, na sua casa, é o Senhor Jesus que batalha, é o Senhor Jesus que vai te dar a vitória. E creia e receba, porque grandes são as promessas do Senhor para todos aqueles que aqui adentraram na tua casa. Meu Pai, eu te agradeço, porque eu creio na tua vitória e nas tuas bênçãos. Amém. Deus. Aplauda o Senhor. Sente mais um pouquinho. Cadê a turma?
Toda a turminha aqui agora. Oi, Ana. A alegria dela quando sobe aqui contagia a gente, né? Oi. Nós vamos orar abençoando essas crianças. É o futuro da nossa igreja, é o futuro da nossa nação. As gerações futuras estão aqui. Já é uma geração presente. E existem coisas que eles fazem, que eles falam para nós, que já nos edificam desde pequeno. Então nós temos que continuar ensinando os nossos filhos. E a Bíblia diz que nós devemos ensinar os meninos, as crianças, no caminho que devem andar. Que quando ele cresça, ele não se esqueça dele. E mesmo que o filho, mesmo que quando ele cresça, ele venha por algum momento a se desviar do Senhor, ou ao deixar os caminhos do Senhor, aquela semente que foi plantada na sua infância continua. E nós precisamos ter orgulho disso, de fazer essa parte, de entregar a vida desses pequeninos. Abençoe as professoras que vão cuidar deles, não como babás, mas como professoras do Senhor. Vamos ministrar na vida dessas crianças um culto específico, especial para o coração deles. E eu já tive lá, eu sei como é. É uma agitação daquelas. E ao mesmo tempo você consegue vê-los participando e entendendo aquilo que Deus está falando. E isso é gratificante, porque do mesmo jeito que a gente está aqui quietinho entendendo, eles estão agitados entendendo. E isso é louvável, porque é assim que o Senhor faz. Então vamos orar, curve sua cabeça, se puder estenda suas mãos para essas crianças aqui. Nós vamos orar pela vida deles. Deus, entregamos, Senhor, cada criança que aqui está, Senhor Jesus, o futuro da Tua igreja, essas crianças maravilhosas do Senhor. Deus, nós agradecemos a Ti por esse privilégio de termos essa criançada aqui, de que os pais entenderam que o melhor lugar para se estar é a casa do Pai, é a casa do Senhor, e trouxeram para cá, para aprender um pouquinho mais da porção da Tua palavra, Senhor Jesus. Cuide deles cada vez mais, ó Pai, faça-os crescer em Ti, em conhecimento da Tua palavra, faça-os crianças obedientes a seus pais, que entendam o que é obediência à autoridade, que entendam o que é obediência a Deus. Ó Pai, abençoe na sua simplicidade, no cuidado de cada uma delas, abençoe os seus pais, que elas possam crescer em Ti, Senhor Jesus. Livra-os do mal, do homem mau, de tudo aquilo que as trevas têm tentado implantar, de tudo aquilo que o diabo tem investido com essas crianças, ó Pai. Que nós possamos ter sabedoria para construir um muro, ó Pai, que cada pedra seja uma estratégia do Senhor, para nós blindarmos as nossas crianças do mal que está por vir sobre elas, ó Pai. E o inferno não prevalecerá contra a Tua igreja. Nós declaramos a vitória sobre a vida delas, em nome de Jesus. Amém. Vão. Oi. Bora. Aê. Abra sua Bíblia comigo. Mais um pouco. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Enquanto a turma projeta aí, gente, essa semana nós temos GV na terça. Estava com um impasse com relação ao feriado, mas o pastor já confirmou que vai ter o GV normal e a atividade das crianças vai ser divulgada no outro momento. Então o GV continua na terça, os líderes vão ficar espertos só para poder refazer a escala, arrumar local, o GV confirma na terça. Quinta-feira, HO, 8 horas da noite, todos estão convidados e convocados para estar lá, para o nosso grupo de vida em ação. Basicamente são esses avisos, né? Cadê o pastor? GVA e GV. Correto? Pronto. Cesta do amor, galera, lembrar de trazer também nos GVA, no GV e... Tá, vai ter uma programação das crianças ser divulgada no grupo da igreja, nas redes sociais. Fiquem atentos, quem tem meninado e quem não tem também, para participar como voluntário. Então fiquem atentos que essa semana já deve ser divulgado a programação para todo mundo. Beleza? Não vai ser no dia, mas vai ser divulgado. Essa semana ainda vai sair o dia, a hora, tudo direitinho. Se tiver alguma coisa para vocês, vai sair também a tarefinha. Então fiquem todo mundo atento. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Vamos ler do 6 ao versículo... do 6 a 9. 9 e 6, do 6 a 9. Vamos lá. Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém colheita pequena. Mas quem semeia com fartura, obtém colheita farta.
Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda, para repartir com os outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Amém? Paulo está falando com a igreja de Corinto sobre generosidade. Ele inicia falando sobre o que ele está grato por eles terem contribuído no ministério na vida dele ali. E ele fala para o povo: lembre-se sempre disso. Cada semente que você planta, você colhe na proporção de que você plantou. Quem planta pouco, colhe pouco. E ele diz que quando você vai ofertar, isso se aplica para a nossa vida em todos os aspectos, também na nossa vida de oferta e dízimos, ofertas financeiras, assim como a nossa oferta de vida para o outro. Ele diz que você não pode fazer isso com constrangimento, relutância, com tristeza, mas faça com alegria. É algo que a gente precisa entender. Deus, tudo aqui vai ser recebido, todas as ofertas que você entregar vai ser recebido. Mas a oferta que agrada o coração de Deus é aquela que é feita sem relutância e sem dor, aquela que é feita com alegria e gratidão no coração. Então esse é o momento que nós temos aqui para você poder ofertar e dizimar ao Senhor. Você pode fazer através do Pix, QR Code que os meninos vão projetar aí. Você pode fazer aqui colocando no gasofilácio, e o envelope está com a Grazi ali. Se você precisar do envelope, levante sua mão, ela vai até você, entrega o envelope, contribua. Isso que a gente diz é porque a gente entende que é uma ordenança. Nós estamos debaixo de uma palavra, daquilo que a Bíblia diz, e a gente precisa entender que todas essas palavras precisam ser ditas à igreja. Às vezes se torna muito, poxa, falar de dinheiro todo culto? Sim, porque é algo que nós precisamos, que vocês precisam entender. Não é o dinheiro, o money, é o amor que você tem à obra do Senhor, é a gratidão a Deus, aquilo que você retribui em primícia, em dízimo e oferta, tudo aquilo que Deus toca no seu coração, que faça com alegria no coração. Amém? Vamos louvar, e os meninos projetou ali, vocês podem ofertar, o envelope está com a Graça. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão esplendor de um rei,
Glória a Deus. Pai querido, nessa noite nós colocamos nas suas mãos a vida financeira da tua igreja. Que o Senhor esteja abençoando cada dizimista e ofertante da tua casa. Como a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor receba no céu o que a tua igreja recebeu na terra. Que o Senhor esteja, meu Pai, vendo a nossa honra a Ti, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Que chegue como um cheiro suave de adoração às Tuas narinas. Cada gesto, cada declaração, cada palavra, cada louvor entoado, cada declaração de que o Senhor é tudo, de que o Senhor é o centro. Que o Senhor veja a sinceridade do nosso coração e abençoe a nossa vida financeira. Que o Senhor levante no nosso meio, Pai, homens e mulheres adultos, responsáveis e capazes de administrar todas as riquezas que o Senhor tem para a tua igreja, Senhor. Coloca na mão dos teus servos. Abençoa a vida financeira deles, Senhor. Que eles possam prosperar cada dia mais, dando glória e honras a Ti, por tudo que o Senhor vai acrescentar na vida deles. Em nome de Jesus, repreendemos o maligno. Repreendemos, meu Pai, os demônios que têm atentado contra a nossa vida financeira. Que a gente tenha sabedoria para administrar aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. E que a gente nunca deixe o dinheiro ocupar o Teu lugar, nem na nossa vida, nem no nosso coração. Que o Senhor seja sempre o centro e que a gente seja sempre cheio de dinheiro. E a gente possa administrar ele com sabedoria na Tua presença para servir o Teu reino. Amém? Glória a Deus. Quero convidar para subir aqui a grande mulher de Deus dessa igreja, que vai trazer a palavra para nós nessa noite. Eu quero te convidar para mais uma vez nós estarmos orando. Vamos estar orando por ela, vamos estar abençoando. Tenho certeza que Deus vai usar ela tremendamente, como usa sempre. Eu gosto sempre de dizer que as maiores mensagens de Jesus foram para uma só pessoa. E a maior mensagem que você prega é sempre para uma só pessoa. A que está mais próxima de você todos os dias, olhando cada atitude sua. Às vezes a gente acha que só é pregador da palavra de Deus quem sobe em um púlpito, pega um microfone. Mas a grande comissão, ela é para todos nós. Às vezes Deus vai nos levantar para a gente, de uma forma diferente, falar para mais pessoas. Mas a gente tem que entender que todos nós somos pregadores e todos nós trazemos a palavra de Deus todos os dias. Às vezes sem dizer uma palavra. Amém? Mas a nossa oração é que Deus abençoe cada palavra que Dayana vai trazer nessa noite. Que seja do coração de Deus para o coração dela. E que ela entregue tudo aquilo que Deus falou com ela. Pai, abençoa a tua filha. Usa ela mais uma vez no nosso meio, assim como o Senhor sempre tem usado. Que o Senhor esteja capacitando ela. Nesse momento nós repreendemos, Pai, do nosso coração, da nossa mente, todo o empecilho que impede a gente de receber a Tua palavra. Que o Senhor tire do nosso coração todo o problema, toda distração, nós repreendemos nesse momento. Todo pensamento, toda preocupação, Pai, que pode impedir da Tua palavra gerar vida dentro de nós. Que a gente possa estar repreendendo neste momento. Pai, que a gente esteja nessa hora como um terreno fértil a ser semeado. E eu te peço, usa a Tua filha como o Senhor nunca usou antes, para a honra e glória do Teu nome. Amém? Glória a Deus. Graça e paz a todos. Ai, parece que é a primeira vez, né? Sempre. A mensagem de hoje a mensagem base está em 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 20. Mas a gente vai ficar passeando em alguns outros versículos, mas essa é a mensagem central. E vai ser espelhada. Como é um trechinho um pouquinho maiorzinho, eu já vou lendo até vocês encontrarem. Amém? A fuga de Elias para Horebe. Ora,
Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 20. Perdão. Então vamos lá. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Eu vou seguir que está ali. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois, foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então, ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse-lhe: levante-se, coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos, contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que me restou, e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, Deus dos exércitos, contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Só até aqui, vamos parar aqui. Essa passagem falou muito comigo, porque os acontecimentos que a antecedem nunca nos levaria a acreditar que por uma ameaça como a de Jezabel, Elias ia fugir, Elias ia temer.
antes dele fugir, antes dele sentir esse medo, como diz na palavra, que tomado de medo ele fugiu, ele havia testificado, vivenciado, ele havia sido tratado por Deus, sempre caminhando na direção de Deus. E enfrentou uma das maiores batalhas, matando sozinho, ao fio da espada, 450 profetas de Baal. Então, como um homem que caminhando sempre debaixo de uma direção do Senhor, Deus vinha, falava a Elias, Elias cumpria, e tudo o que ele fazia era em obediência ao Senhor. Nessa obediência, Elias devolveu vida ao filho da viúva de Sarepta. Nessa obediência, ele recebeu pão e água todos os dias no deserto, no tempo em que lá ficou. Debaixo dessa obediência, ele voltou, ele declarou, pelo nome do Senhor, seca na terra de Israel por anos, e que só voltaria a chover e até mesmo a cair orvalho debaixo de uma palavra dele. Tamanha era a autoridade que Elias possuía no Senhor. E quando Deus decide mandar a chuva de volta para a terra de Israel, Deus chama Elias novamente, fala: volta e te apresenta ao rei Acabe, porque eu vou fazer chover. A intimidade, a cumplicidade, a confiança que existia entre Deus e Elias era tamanha a ponto de Deus não cumprir a sua vontade, mudando uma palavra que Elias já tinha dado. Elias disse que não voltaria a chover sem uma palavra dele. E Deus assim o fez. Volta, anuncia, porque eu vou fazer chover naquela terra. Mais uma vez, na direção de Deus, ele volta, se apresenta ao rei. Nessa apresentação ao rei, ele sabe que todos ali estavam à busca dele pela terra, pela seca que ele tinha decretado sobre aquela terra. E ali ele revela o motivo da sua partida, o motivo da sua saída, que foi a construção de um templo de adoração ao Deus Baal. Então, ali naquele momento, ele, mais uma vez, tomado de tamanho poder, de tamanha autoridade do Senhor, ele sozinho demonstra que Baal não tinha poder algum. Que Baal não era capaz de ouvir o clamor daquele povo. Que o sacrifício que eles ofereceram, o melhor sacrifício que eles podiam oferecer, não foi aceito por Baal. Enquanto o Deus que ele honrava, o Deus de Israel, aceitou o seu sacrifício e em seguida fez chover naquela terra. Antes de fazer chover, depois de orar, Elias manda que o seu mensageiro, que o seu servo, olhasse se já vinha a chuva. E depois de 7 vezes, sem nenhum sinal de chuva, ele diz que via uma nuvem do tamanho da mão de um homem no céu. E Elias, com toda a fé, com toda a confiança e intimidade, fala para Acabe: pega a carruagem e vai, antes que a chuva te atrapalhe. E assim se cumpre. E nesse momento, quando ele, depois do sacrifício, em que o povo reconheceu que o Deus verdadeiro era o Deus anunciado por Elias, era o Deus de Elias e não Baal, para concluir a sua missão naquele momento, ele mata ao fio da espada 450 profetas de Baal. Sabendo disso, Jezabel, a esposa de Acabe, a esposa daquele rei, tomada de raiva pelo que ele havia feito, ameaça que se no próximo dia, até aquele mesmo horário, ela não tivesse feito com ele a mesma coisa, que o Deus dela a castigasse. E ali a Bíblia diz que Elias teve medo. Teve medo e fugiu. E isso me chamou a atenção porque Elias viveu coisas extraordinárias. Elias falava com toda a autoridade e poder em nome do Senhor.
E diante de uma ameaça de Jezabel, depois de perder seus 450 profetas, o que ela poderia efetivamente lhe fazer? Se ele próprio havia testificado que o Deus de Baal não podia nada diante do Senhor. Mas ele teve medo. E lendo essa passagem e meditando sobre ela, eu me identifiquei com Elias naquele momento. Porque muitas vezes a gente tem medo. As coisas estão indo bem, está tudo indo bem, sua vida está ok, seu trabalho está ok. E de repente você é tomado por um medo. E esse medo nos tira da rota. Esse medo nos faz achar que nada mais vai dar certo. A gente não consegue mais sequer olhar para as pessoas ao nosso redor, de tudo que a gente está acostumado, de tudo que a gente tem vivido, e a gente não consegue mais ver nada de possível, nada de positivo, porque a gente está tomado pelo medo. Mas se fosse apenas medo, ele precisaria ter fugido e desejado morrer? O medo foi um sentimento que é normal, todos nós temos, em algum momento da vida. O que derrubou Elias naquele momento foi o cansaço. Elias estava exausto. Ele vinha de diversas batalhas. E a batalha mais severa que ele pôde enfrentar, matando 450 profetas de Baal, depois de caminhar um dia inteiro até chegar ao rei, passar um dia inteiro esperando que Baal aceitasse o sacrifício do seu povo, para só depois ele poder ofertar o sacrifício dele ao Senhor. Ele estava exausto. E quantas vezes o nosso cansaço, a nossa exaustão, nos levam a temer tudo e qualquer coisa. Amanhã é segunda-feira e eu não sei quem aqui está com medo da semana, pelas contas que tem para pagar, pelas coisas que precisa fazer e as outras pendências que não tem como resolver, pelas inseguranças que se levantam todos os dias. O que tem feito a gente sentir medo? Ah, então é cansaço, basta eu dormir como ele fez? Não, não basta. O cansaço físico, o esgotamento, a exaustão física nos leva também ao esfriamento espiritual. Quem aqui tem seu momento de oração, de devocional, todos os dias? Pronto. É a mesma coisa quando você está descansado, tranquilo, com horário em paz, e quando você está corrido. E quando você deixa para fazer à noite, depois de um dia de trabalho, que você está bem cansado, 100% das vezes você consegue terminar, ou em alguma delas o sono te derruba, e você nem consegue terminar. Às vezes você mal e mal dá boa noite ao Senhor. Boa noite, Deus, estou cansado. Então aqui a primeira lição que eu aprendi foi que nós devemos vigiar ao que tanto nós temos dedicado o nosso tempo, o nosso esforço físico, a nossa dedicação, porque esse trabalho é necessário. Em vários trechos a Bíblia fala, nós precisamos trabalhar, o trabalho dignifica o homem, nós precisamos produzir, honrar a Deus com as coisas que Ele vai nos dar e nos abençoar através do nosso trabalho. Glória a Deus por podermos trabalhar. Mas nada pode ser tão importante a ponto de nos esgotar e nos enfraquecer e esfriar o nosso espírito. O nosso cansaço cria o ambiente inóspito para o Espírito Santo. No domingo passado, o pastor iniciou uma série sobre ouvindo a voz de Deus. E ali ele falou uma coisa que eu fiquei assim pensando, né? A voz que eu devo ouvir. Só que, como eu vou saber discernir a voz, se quem vai me dar esse testemunho está sufocado pelo meu cansaço? Está cada dia mais apagado.
Então, se eu tenho que pensar em qual voz eu devo ouvir, eu preciso criar um ambiente onde seja possível que essa voz fale. É necessário que eu permita que essa voz fale. Se Elias tivesse parado e pensado que ele podia descansar novamente, antes de sair, corrido, fugido para o deserto, e ele tivesse orado e ouvido, Deus teria dito tudo o que ele ainda tinha para fazer através da vida dele. Mas não. Quando a gente se deixa tomar pelo cansaço, pela exaustão, quando todas as outras coisas estão tão mais importantes que o meu tempo com Deus está sendo relegado ao meu cansaço físico, eu vou sufocando o espírito e eu deixo de ouvir. E aqui, quando Elias parou de ouvir, ele foi voluntariamente para o deserto. Ele foi voluntariamente para o deserto. Quando ele foi para o deserto de Querite, ele foi sob uma direção de Deus. E como era uma direção de Deus, Deus não manda ninguém para lugar nenhum passar por nada sem sustentar. Então, quando ele foi para o deserto de Querite, ele recebia das aves o alimento e tinha um riacho que corria e lhe dava água todos os dias. Mas quando ele foi por vontade própria, tomado pelo medo, pelo cansaço, ele foi para o deserto sem nada levar. E o deserto é um local completamente insalubre. Não tem o que comer, dificilmente você vai achar água, é quente de dia, é frio de noite, é tempestade de areia. Então, quando ele não se permitiu ouvir o que Deus queria dele, quando ele julgou que ali ele já tinha feito tudo, e que não podia mais, ele já não aguentava mais, ele silenciou, ele sufocou a voz de Deus, ele impediu que Deus falasse com ele e foi voluntariamente para esse lugar. Então, às vezes, a gente está passando desertos na nossa vida, a gente está cansado de tentar coisas que a gente quer muito e a gente não consegue e a gente vai reclamar: meu Deus, por que eu estou nesse deserto? Meu Deus, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, mas nunca dá certo. E aí a pessoa às vezes se revolta com Deus e faz a mesma coisa que Elias fez. E às vezes não é nem por medo. Às vezes é só porque cansou, está exausto, nada lhe parece bom. Logo, eu me retiro, eu calo, eu silencio, eu não quero mais ouvir essa voz. E vai voluntariamente para o deserto. Nós, muitas vezes, muitos dos nossos desertos, nós vamos por nossa própria vontade e autonomia, porque a gente se negou a parar, respirar, descansa e ouve melhor. Deus falou uma coisa, não tenho certeza. Dá tempo, espera. O tempo de Deus é diferente do nosso. Eu tive uma semana atribulada, não consegui. Para, respira, tira o seu momento. O descanso físico é necessário para que haja um ambiente espiritual favorável para a voz de Deus falar. E quando ele está lá no deserto, com toda a certeza de que, óbvio, ele ia morrer, porque sem comida, sem água, sem proteção, sem nada, ele morreria ali. Mas Deus sabia do que ele precisava. E mesmo que naquele momento ele não tivesse condições de pedir, que a única coisa que ele pediu para Deus foi para morrer. Só que Deus sabia o que ele precisava. Deus não esperou ele orar e pedir. Deus foi e mandou um anjo. Levou comida, levou água, deixou ele dormir mais um pouco. Depois que ele estava descansado fisicamente, alimentado, aí o anjo fala o quê? Adianta, porque você ainda tem muito chão. Ia ser mais perto, mas como você decidiu vir, vai demorar um pouquinho mais para voltar. Porque Deus faz na nossa vida. Deus muitas vezes nos dá o que a gente sequer pediu, porque Ele sabe da nossa necessidade, mas a gente precisa reagir. A gente precisa fazer a nossa parte. Deus não ia tirar Elias dali, do nada. Mandar uma carruagem, não. Você veio para cá, você veio para um lugar que eu não te queria, que eu não te coloquei, então você também vai ter que voltar. Eu vou te sustentar para você voltar, mas você vai voltar com suas próprias pernas. E às vezes a gente se nega a ouvir, a gente
nem percebe que a gente calou a voz de Deus no nosso interior e vai para um deserto que não tem nada a ver com o que Ele queria para a gente. E depois a gente reclama. E depois a gente não quer sair. A gente quer apenas que Deus faça mágica e de repente a gente saiu do deserto. E não é assim. Quando a gente se afasta da voz de Deus, a gente também se afasta do caminho que Ele tem para a gente. E quando Ele afasta a gente, que Ele nos chama, a gente precisa ter humildade para aceitar. E às vezes a gente não quer ter essa humildade. Às vezes a gente ainda fala o quê? Mas eu estou na igreja todo domingo. Eu estou no grupo de vida toda terça. Em todos os GVAs eu fui lá. Eu estava lá em todos os GVAs. Não é justo. Eu não estou aqui fazendo julgamento, viu, gente? Inclusive, eu me encaixo muito em muita coisa. Eu nunca venho aqui falar de algo que antes eu não tenha vivido. E Deus falou muito claramente isso comigo. Você entrou numa espiral de tanto problema, de tanta correria, de tanto não sei o quê, que você nem me ouve mais. Você está fazendo aí tudo louca, sozinha, e depois vai querer que eu resolva. Eu não vou resolver. E a gente faz isso. E é duro sair do deserto que a gente foi por conta própria. Se ir, ficar lá é ruim, sair é mais difícil. Sair é mais difícil. Mas fato é que Elias saiu, Elias caminhou, e aí vem uma outra coisa que me chama a atenção. O anjo fala, agora que você está alimentado, recuperado, você vai caminhar, você tem um longo caminho, 40 dias e 40 noites. A Bíblia não fala que ele deu alimento para sustentar durante 40 dias e 40 noites. A Bíblia fala que esse alimento foi suficiente para esse trajeto. Então, quando Deus fala, vai, sai daí, não é aí, por mais doloroso que seja, Ele vai te sustentar até você sair e voltar para o caminho dele. Só que antes é preciso quebrar a nossa humildade. Porque às vezes a gente está ali e a gente não quer admitir que a gente está ali porque a gente que fez. Então, quando a gente não aceita, a gente também está negando receber o sustento dessa travessia, dessa saída, desse retorno para o lugar que Deus quer. E aí ele vai 40 dias, 40 noites com esse alimento. O alimento que Deus deu. Então, aqui, Deus certamente deu não só alimento físico, mas deu também alimento espiritual. Você caminhar sozinho 40 dias e 40 noites, você não vai cumprir a sua caminhada de maneira tão linear. Se ele caminhou e ele chegou aonde ele tinha que chegar, Deus já estava com ele ali. Só que quando ele chega no lugar que Deus ordenou ele ir, ele foi para onde? Deus mandou ele ir para o monte, né? Que Deus ia passar no monte. E quando chega lá, o que ele faz? Se esconde na caverna. Ele se esconde numa caverna. E quando ele se esconde ali na caverna, não é mais o anjo que vai. Aí é o próprio Deus que fala. Elias, o que é que você está fazendo aí? Você não cansa, não, de ser desobediente? Eu voltei a falar com você, eu te coloquei de novo no teu caminho, eu falei com você. Por que é que você ainda está aí? E Elias vai tentar se justificar, que ele já não tinha mais condição, porque ele já tinha feito muito. E aqui vem um traço de Elias, pastor, me corrija se eu estiver errado na minha interpretação, que às vezes a gente eu interpreto essa conduta de Elias como um pouco até de arrogância. Eu já fiz tudo. Aquela falsa humildade. Eu não sou melhor que os meus antepassados. Como quem diz, eu já fiz tudo, o Senhor ainda quer que eu faça mais? E quantas vezes a gente não faz isso com Deus? Ah, não, Deus, aí também já é demais, né? Não vou fazer isso, não. A gente faz. E Deus está lá falando. E Deus deixou, ouviu lá a choradeira dele e mandou ele sair. O que ele faz? Continua lá. E aí vem o relato de novo.
Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor também não estava nele. Nesse ponto, Elias volta a recuperar o seu relacionamento com Deus. Porque o relacionamento de Elias era um relacionamento muito intenso. Se a gente lê os capítulos 17 e 18 que antecedem esse capítulo, a gente vê o tamanho da autoridade que Elias tinha no Senhor. Então, eles tinham intimidade, relacionamento. Elias conhecia a voz de Deus como a gente conhece a voz da pessoa que mais convive com a gente. Se Deus ligasse para Elias com o número privado, Elias ia saber que era Deus. Porque ele conhecia a voz de Deus. Então aqui, quando o vento passa, um grande vento, um grande barulho, às vezes, quando a gente está nessa morneza, não sei se é assim que fala, não é? É outro termo. Quando a gente está assim morno, nem quente, nem frio, a gente está assim meio lá, meio cá, é muito fácil a gente cair em qualquer espetáculo que pareça ser Deus. Então isso aqui, para nós, fala muito sobre os perigos de você não se respeitar, não respeitar os seus limites, não colocar o seu relacionamento com Deus como uma prioridade. Se você prioriza o Senhor, você ouviu dele, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir. É contínuo. Você tem que ouvir todos os dias. Não adianta eu ouvir hoje, ficar uma semana sem ouvir, e daqui a pouco ouvir de novo qualquer coisa. Ah, não, isso eu já sei. Todas as vezes que você lê a Bíblia, ela vai te falar uma coisa diferente. Todas as vezes que você parar para orar, a gente, depois de falar, a gente tem que ouvir Deus falar com a gente. E esse traço de Elias é o traço que todo cristão precisa ter. A gente erra, a gente se distancia, a gente escorrega, a gente esfria. Mas quando a gente volta, a gente não pode ter se distanciado tanto ao ponto de não mais saber discernir a voz. Para muitos é necessário um grande espetáculo, um grande feito para parecer Deus. Mas Elias sabe que Deus estava em tudo e qualquer coisa. Deus não precisa de um teatro para aparecer na vida da gente. Deus não precisa de um grande milagre. Quando a gente espera o grande milagre na nossa vida para a gente reconhecer Deus sobre ela, na verdade a gente está ignorando os pequenos milagres que nos mantêm vivos. Respirar é um deles. Se todos os dias a gente parar e olhar, acordou, a primeira coisa que a gente faz é cumprimentar quem mora com você ou quem mora em você. Se todos os dias, ao acordar, a primeira pessoa a quem você der bom dia seja o Espírito Santo, ele já entende. Me viu, né? Estou aqui, já estou fazendo parte do dia dela. Quem é casado, quando a gente acorda, que o outro nem bom dia dá, meu bom dia, assim, no primeiro momento é um pouco mal-humorado, mas eu cumprimento. Mas se você não cumprimenta a pessoa já começa assim, né? Tem alguma coisa errada, não falou comigo. Aí a pessoa sai para trabalhar e não se despede, não dá tchau, não fala. Você vai para o mesmo lugar que a pessoa, não fala, vamos junto, vamos comigo. A pessoa não falou nada, saiu sozinha. Assim é o Espírito Santo. Meu Deus, mas eu dormi com ela, eu acordei com ela, e ela saiu, não foi capaz de dizer, oi, bom dia, tudo bem? Vamos fazer parte do meu dia? A gente não faz isso. Só que na hora da necessidade, a gente quer o vento, a gente quer o fogo, a gente quer o terremoto, a gente quer que Deus venha imediatamente, fazendo aquele grande espetáculo para que todos vejam. Se a gente não cultiva isso, se a gente se deixar esfriar,
a tal ponto. A gente vai perdendo a conexão. O Espírito Santo, ele vai ficando ali, ó, no lugarzinho que você está dando para ele. E tem um lugarzinho que é tão pequeno que não dá nem para falar. Só que Deus conhece a necessidade do nosso coração. Uma vez que Ele conhece o nosso caráter, Ele conhece o nosso coração nele, por mais que a gente tenha errado, quando Ele está vendo que a gente não está conseguindo, Ele vai mandar um anjo. É o amigo, é o irmão, é o pastor, é o vizinho. Porque o Espírito Santo já estava tentando falar, você não estava deixando. Então Ele vai arrumar alguém para te socorrer. E mesmo assim, você está esperando o grande espetáculo. Se você não for como Elias, para quando você se distanciar, o simples sussurro da voz de Deus não te deixar dúvida de que é Ele, você vai talvez entrar num caminho muito pior. Ouvindo qualquer coisa que pareça com Deus, mas não é Deus. Quem mais tenta parecer com Deus? O inimigo das nossas almas. Então, se a gente não se atenta a manter vivo, ativo e cada vez mais íntimo o nosso relacionamento com Deus, para que a gente não venha a se distrair com qualquer vento mais forte, porque a voz de Deus sussurra baixo. Quando Ele quer gritar, Ele grita. Quantas vezes a gente começa a conversar coisas que a gente estava conversando lá em casa, conversa com qualquer outra pessoa aqui da igreja, a gente estava falando disso. É o Espírito Santo falando para nós, enquanto igreja. É o Espírito Santo ministrando no nosso coração. E que às vezes para você passou despercebido, mas o outro que estava com um relacionamento ali mais firme, ele entendeu. E quando você comenta, ele reafirma que Deus quer falar aquilo para você. Uma vez que a gente conhece a Cristo, uma vez que a gente conhece a Deus e ao seu amor, a gente nunca pode fazer como Elias. Deixar aqui o cansaço, deixar aqui o medo, deixar que todas as circunstâncias externas falem mais alto do que a voz dele que mora dentro da gente. E uma das coisas assim que mais me impactou é que justamente essa passagem foi num dia que eu estava muito cansada, muito desanimada. E eu pensava assim, acho que hoje qualquer coisa que eu fizer vai ser inútil. E ia sair para trabalhar. Mas eu voltei, eu falei, não, já não está bom, né? Eu vou, pelo menos, vou orar, meu momento vai ser agora de manhã. E aí fui. E foi exatamente essa passagem. Exatamente essa passagem. E o que Deus falou comigo nesse dia foi o que me tocou de confirmação para trazer para a igreja hoje. É que nesse momento a gente cria um ambiente inóspito para o Espírito Santo, mas muito fértil para o maligno. Porque a gente deixa um campo aberto aos nossos pensamentos. Tem uma frase, está no livro O Monge e o Executivo. Eu não sei quem é o autor dela. Mas ele fala que pensamentos tornam-se ações. Ações tornam-se hábitos. Hábitos tornam-se caráter. E o nosso caráter torna-se o nosso destino. Se a gente deixa que o maligno permeie os nossos pensamentos, no nosso momento de cansaço, a gente fatalmente está entregando a chave da nossa vida, o nosso destino, para a pessoa errada. Porque a gente não vai estar sabendo discernir mais a voz que a gente deve ouvir. Então, assim como Deus foi mais cirúrgico impossível comigo naquele dia, e aquilo me tocou muito, e eu parei, eu repensei em que lugar Deus está na minha vida. O que de fato eu espero de Deus? Como eu quero que Deus fale comigo? Era um momento para mim de bem inconstância, assim, de muitas coisas. E ali Deus falou muito claramente. Essa parte do saia da caverna. Deus estava fora da caverna, falando com Elias. Já tinha chamado Elias 2 vezes e ele continuava lá se justificando. Deus foi lá, tirou ele do deserto que ele foi com as próprias pernas, sustentou ele 40 dias e 40 noites até o ponto que ele deveria chegar. E quando ele se escondeu de novo, Deus ficou fora da caverna. Deus podia ter entrado e tirado?
Podia. Mas Deus quer a nossa contrapartida. Ele não invade. Ele nunca vai invadir. Ele vai mandar o socorro. Ele vai chegar direto a você. Mas é necessário que você e eu façamos a nossa parte. Deus vai dar o primeiro passo porque Ele nos ama. Ele já deu o seu Filho para nós. Se hoje a gente tem contato direto com Deus e constante, é porque Ele já refez a sua aliança conosco através de Cristo. Então, se Deus que deu o seu Filho por mim e por você, o que custa eu entregar a Deus as barreiras que me impedem de sair da minha caverna, da autossuficiência, da arrogância, da falta de humildade? É isso que Deus quer. Em que ponto da nossa vida nós estamos sendo como Elias? Em que ponto da nossa vida a gente se achou tão bom, tão autossuficiente, já fiz tudo o que eu tinha que fazer, estou cansado, estou exausto, não aguento mais, que eu nem quero mais ouvir o que Deus tem para mim? Enquanto era o próprio Deus que estava ali? Que a gente não permita que os nossos pensamentos se tornem um terreno fértil para o inimigo plantar as sementes da destruição. A semente que o inimigo planta são sempre as sementes da destruição. Como o pastor falou no culto passado, ele não queria que a gente conhecesse o mal. Ele não queria que a gente conhecesse o mal. Mas Adão foi convencido disso. Adão e Eva foram convencidos disso. Por quê? Não discerniram a voz. Não discerniam quem falava. E eles estavam descansados. E por fim, por que o descanso é essencial para a manutenção do relacionamento com Deus? Porque mesmo que a sociedade hoje imponha para a gente que é bonito, né? Estou trabalhando, chegando em casa todo dia tarde, não tenho tempo para nada. Gênesis 2, versículo 2. Depois de tudo, Deus descansou. Deus precisava descansar? Deus descansou para nos ensinar que o descanso é necessário para contemplarmos a sua obra. Então, hoje eu quero convidar vocês a ficarem de pé. Eu quero fazer uma oração. A mesma oração que eu fiz a Deus nesse dia. Porque duas coisas Deus falou muito claramente comigo. A primeira foi o descansar, mas um descanso na medida. Um descanso necessário para que você não perca o ritmo. Um descanso necessário para que você não perca a direção. Para que você não fique acomodado. Porque lá em Efésios 6, ele também nos diz que depois de termos feito tudo, devemos permanecer inabaláveis. Descansados no corpo, mas firmes e sempre atentos em espírito e em verdade, para ouvir a voz do Senhor, que fala ao nosso interior todos os dias, para nos livrar das armadilhas do maligno, que nunca vão vir limpas. Você nunca vai identificar de cara que é uma armadilha, se você não tiver firmado em intimidade e confiança, ouvindo a voz do Senhor que sussurra em nosso interior. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade, meu Deus, de ser usada para trazer para essa igreja, meu Deus, para a minha igreja, para essa família onde o Senhor me plantou. Para que aqui, Pai, eu possa derramar sobre os meus irmãos as mesmas lições que eu tenho aprendido contigo. Que assim, Pai, como essa palavra transformou a minha forma de enxergar a minha vida, os meus compromissos e entender que deve ser o Senhor a prioridade da minha vida, o primeiro momento do meu dia, que nenhum cansaço é suficientemente, Pai, superior à minha dependência do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que assim como o profeta Elias saiu da caverna nesse dia, ouvindo a doce e mansa voz do Senhor que falava do lado de fora, nós possamos, Pai, te ouvir,
falando dentro de nós. O Senhor que está acessível para nós em todo o tempo, Pai. Que não haja em nossa mente e em nosso coração um terreno fértil para que os pensamentos do inimigo venham a gerar frutos de morte, de destruição, de tristeza. Mas, Senhor, que o nosso coração esteja completamente quebrantado, Pai, diante do Senhor. E que nós sejamos usados, assim como Elias foi usado, para trazer vida, ressurreição, fartura, Pai, na vida daqueles que o Senhor vai nos trazer. Pai, que cada dia possamos estar mais firmados na Tua palavra, Deus. Crescendo e ouvindo cada vez mais essa voz. Porque, meu Deus, como a Tua palavra diz, que o fruto plantado no terreno fértil dá a 100 por 1. Que assim seja, Pai, os frutos que o Teu Espírito Santo tem a fazer em nós e através de nós. Usa-nos, Senhor, segundo o Teu querer. Toma o Teu lugar em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Como é bom ver Deus agindo no nosso meio. Gente, eu queria chamar nessa noite aqui a irmã Gleide e a sua família, que nós vamos estar recebendo eles nessa noite como membros da Igreja ADEB Barreiras. Sentiu um chamado muito forte de Deus de estar servindo a Deus aqui na nossa família ADEB Barreiras. E nós estaremos recebendo eles como membros hoje. E queria profetizar para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem crê que Deus ainda tem profetas na terra e quem ainda acredita em profecias. Nós vamos ver Ezequiel aqui em cima, orando a Deus, agradecendo. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o maligno contra a vida dele nessa noite. Todas as investidas malignas contra a vida de Ezequiel nesse momento, nós repreendemos no nome de Jesus. Nós não aceitamos nenhuma influência maligna, seja através de amigos, seja através de
demônios, não interessa o que seja, neste momento nós repreendemos. E nós profetizamos Ele aqui nessa igreja, glorificando a Deus conosco. Ele é de Jesus, pertence a Deus. E o Senhor tem uma obra muito grande com Ele aqui nessa família. Amém? Eu quero estar orando nessa noite. Estenda suas mãos para cá. Pai querido, nós agradecemos pela vida dessa família. Agradecemos pela vida da Gleide. E nós declaramos nessa noite, Senhor, que o Senhor é o centro da vida deles. E neste momento nós recebemos, meu Pai, tanto a tua filha Gleide, como os teus filhos, como membros da igreja, a Deb Barreiras. Que o Senhor escreva no céu aquilo que a gente está escrevendo aqui na terra. E que o Senhor concorde no céu com aquilo que nós estamos concordando e declarando aqui nessa terra. Que hoje a gente está aqui recebendo essa família como membros, para a honra e glória do teu nome. Mas em breve nós vamos ver ela completa aqui em nome de Jesus. Assim nós declaramos, assim nós cremos, assim nós te agradecemos antecipadamente pela nossa vitória. Em ti, Senhor, nós somos vencedores, nós somos vitoriosos. E em nome de Jesus, Pai, que essa família possa ser usada muito pelo Senhor, cada vez mais no nosso meio. Que nós aqui possamos ser usados na vida deles cada vez mais, Senhor. E que seja, Pai querido, um início de uma nova etapa, o início de uma nova forma de Deus estar usando a Gleide, de estar usando essa pequena princesa que nós amamos muito, esse amigo querido que Deus nos deu, esse grande homem de Deus. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, ver o Ezequiel aqui também honrando o Senhor. Assim nós declaramos que essa família pertence a Deus e hoje são membros da IADEB Barreiras. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Eu quero te convidar nesse momento. Deus é um Deus que quebra protocolos. E enquanto eu orava a Ele, como a gente iria concluir nossa ceia hoje, eu queria fazer de uma forma e Ele dizia assim, não. E deixa eu dizer para você uma coisa. Eu quero orar por você nessa noite antes da gente ceiar. E você que entrou aqui e ouviu essa palavra da Dayana e sentiu Deus falando muito forte no teu coração, através dos louvores, eu quero te convidar aqui na frente. Vem, sobe aqui, eu quero que você suba aqui. Porque teve gente aqui que entrou aqui hoje precisando de uma oração diferente. Tem gente que entrou aqui hoje precisando de um abraço. Ele saiu de casa hoje cansado, agoniado, triste. E ele precisava de um abraço. E Jesus te trouxe aqui hoje para você ganhar um abraço. Sobe para cá. Tem mais gente que está precisando de uma oração diferente de Deus. Eu quero te convidar, sobe para cá. É Jesus que te abraça aqui nessa noite, meu amigo. Pai querido, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, te pedindo o Seu sobrenatural sobre a nossa vida. Renova nossas forças, renova as forças desses homens de Deus que estão aqui nessa noite, pedindo algo diferente da Tua parte. Só o Senhor sabe da necessidade de cada um, mas nessa noite o Senhor trouxe vocês aqui para dizer para vocês: hoje à noite eu estou renovando as forças. Hoje à noite eu estou entrando com providência. Hoje à noite eu estou clareando a mente, a ideia sobre direções. Nessa noite eu estou dando um direcionamento, não só um refrigério,
mas eu derramo um direcionamento, um renovo hoje da parte dos céus. Algo sobrenatural acontece aqui nesse momento. E nesse momento, de forma sobrenatural, o Senhor está respondendo perguntas. O Senhor vai dar uma semana muito especial e muito diferente. O Senhor está renovando o ânimo, o Senhor está dando direcionamento hoje para esses dois homens de Deus. E tem muitas pessoas que estão aí, que precisariam estar aqui recebendo essa oração, mas Deus diz: eu estou tocando em você aí onde você está. Eu estou te dando um direcionamento aí aonde você está, e o meu refrigério está chegando até aí aonde você está. Mesmo você não querendo vir subir aqui, mas o Senhor está te tocando aí. Receba o toque dele, receba o refrigério dele hoje em nome de Jesus. Não é à toa que Deus te trouxe aqui nessa noite. O Senhor hoje está renovando vocês dois. Hoje Deus está trazendo algo especial e diferente. É uma unção que o Senhor derrama sobre a vida de você, Igor, nessa noite. É um poder que Ele derrama sobre a tua vida e sobre a tua mão. E Jesus está te renovando hoje, Cláudio. Jesus está te mostrando hoje o como Ele te ama. E Ele vai te dar um direcionamento esses dias. Muito claro, muito óbvio. Saia desse deserto e vai em direção à voz de Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor ainda fala com a tua igreja. O Senhor ainda fala com os teus servos. O Senhor ainda nos usa. O Senhor ainda nos quebranta. E enquanto você me ouve aí, Deus está falando para você. Tem gente aqui precisando de um abraço. Levanta e abraça essa pessoa. Por que você está se segurando no teu lugar? Se Jesus está mandando você sair, correr e abraçar ela. Jesus está falando: sai do teu lugar e abraça essa pessoa que eu estou colocando no teu coração agora. Abraça ela. Fala para ela o que Jesus está te mandando falar. Oh Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nós declaramos que o Senhor é o centro da nossa vida. O Senhor é o centro da nossa vontade. O Senhor é o centro, meu Pai, dessa igreja. Renova os teus filhos nessa noite em nome de Jesus. Tira tudo aquilo que não te pertence. Tira-nos das nossas cavernas e dos desertos que a gente mesmo tem ido atrás. Que o Senhor possa nos colocar a escolha correta diante de nós e que a gente faça a escolha certa, para a honra e glória do teu nome. Amém? Eu quero que nesse momento você vai até lá, o início, lá ao fundo da igreja. Pegue o seu cálice, o seu pão. Chora, o sol se apagou, ali estava morto,
chamar todos os homens da IADEB Barreiras para estar subindo aqui. Só para cá. Só para cá. Quero que meus músicos, meu batera, todo mundo pode parar aí. Cada um pega seu cálice e vem para cá, para frente. Hoje é noite de ceia do Senhor. Nós precisamos assumir o nosso papel e tomar a postura que Deus quer que a gente tenha diante da nossa igreja, da nossa família e da nossa casa. E nessa noite nós estamos aqui, homens de Deus, homens de honra, declarando que o Senhor é o centro da nossa família e da nossa vida. E o Senhor não só restaura vocês como homens de Deus, mas o Senhor nessa noite está dando um direcionamento para nós. Nós vivemos em épocas turbulentas na nossa sociedade, no nosso país. Nós vivemos em uma época de incertezas. Mas neste lugar aqui não existe incerteza e não existe turbulência. Não é esse púlpito, não. É o lugar da presença que Deus... É o lugar da presença de Deus. É esse lugar onde temos a certeza dessa segurança que Ele nos dá. Que nós possamos guiar a nossa igreja, inspirar as nossas crianças que estão ali no Kids, inspirar a nossa família, inspirar os nossos amigos a estarem servindo e buscando a Deus. Amém? Pai querido, o Senhor na noite que foi traído, Ele ergueu o pão. E o Senhor deu graças. Eu quero pedir você nessa noite, a gente tem o nosso cálice, eu peço você que você erga teu cálice. E assim como nós repartimos, o Senhor primeiro dá graças. Agradeça a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse pão. Nós consagramos ele a Ti nessa noite. O que outrora era um simples pão de padaria para nós, agora neste momento representa o Teu corpo. O corpo que foi entregue por nós. E Ele disse: ei, em memória de mim, para lembrarem do meu sacrifício. Todas as vezes que vocês se reunirem como igreja, continuamente, lembrem desse sacrifício. E Ele parte o pão assim como nós repartimos. E você pode abrir aí o teu recipiente, pegar o teu pedaço de pão, erguer ele e declarar: esse é o corpo de Cristo, que foi entregue para pagar o preço pelo meu pecado. Esse corpo me lava, esse corpo me purifica, e esse corpo me dá o direito de ser chamado de filho. E todos nós como igreja possamos participar do corpo de Cristo. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por fazer parte de uma igreja bíblica, onde o Senhor é o centro do que é pregado aqui nessa igreja. Obrigado por ver, meu Pai, os meus irmãos em Cristo vivendo a Tua palavra. Tem muitos homens que ainda não estão aqui nessa noite hoje, seja por motivo de trabalho, seja por motivo de força maior, ou por investidas malignas. Mas eu declaro em nome de Jesus que eles estarão aqui glorificando a Deus, inspirando tua família e inspirando a igreja IADEB Barreiras a andar nos teus caminhos. Pai querido, que as mulheres que estão aqui, que ainda não têm os seus homens de Deus, que o Senhor esteja, meu Pai, trazendo eles, mas que elas se tornem as mulheres de Deus que esses homens têm orado e pedido. Que o Senhor possa estar mandando homens de Deus para essas mulheres da igreja IADEB Barreiras, que ainda oram pelos seus homens de Deus, e os que ainda não estão aqui em cima, declarando que o Senhor é o centro da vida deles e da vontade deles. Nós te pedimos que em nome de Jesus o Senhor traga eles e que o seu nome seja glorificado. Pai, da mesma forma na noite que o Senhor foi traído, e você só tira essa tampinha que tem por cima, e você vai ter acesso ao seu cálice.
o Senhor ergue o teu cálice. O Senhor ergue o cálice e Ele diz assim, ó, esse é o cálice da nova aliança. E nós declaramos nessa noite, Pai, isso aqui para nós não é mais um simples suco de uva. Nós consagramos a Ti e agora representa para nós o Teu sangue derramado naquela cruz. E Paulo diz, o que eu aprendi do Senhor é o que eu ensino para vocês nessa noite. Esse é o cálice da nova aliança, da aliança feita com Deus, não através de um cordeiro, não através de um animal, mas através do sangue do Teu Filho derramado naquela cruz. E esse sangue me purifica, esse sangue me limpa, esse sangue me renova, esse sangue me leva para a vida eterna com Jesus. E nós Te agradecemos e relembramos daquele sacrifício nessa noite. E todos podem provar do sangue de Cristo. Glória a Deus. E que nossa equipe de louvor possa voltar a louvar. E que vocês possam voltar para o lugar de vocês glorificando a Deus, exaltando o nome dEle e agradecendo a Ele, porque nós somos filhos, amados, livres. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia nos garante que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário limpou o meu e o seu pecado e jogou ele no lago do esquecimento. E Jesus vem te dizer nessa noite, nunca mais seja usado por Satanás para ficar trazendo os pecados que Jesus perdoou e esqueceu à memória. Nem a tua e nem de quem está do teu lado. Se Jesus te perdoou, quem é você para não se perdoar? Se Jesus perdoou quem está do teu lado, quem é você para ficar trazendo à memória aquilo que Ele jogou no lago do esquecimento? O pecado perdoado, lavado e remido tem que ser esquecido. Jesus te perdoou. E Jesus te curou, e te tratou, te deu novas vestes, e te trouxe para um lugar de honra, de uma família que vive a palavra dEle, que prega uma Bíblia onde Jesus é o centro, e Ele te diz, ei, declare nessa noite, nunca mais eu vou ficar tirando do lago do esquecimento os pecados que Jesus já esqueceu e já perdoou. Eu não vou deixar Satanás ficar colocando na minha mente aqueles pecados que Jesus já me perdoou, que Deus não se lembra mais, mas que às vezes eu permito que Satanás fica trazendo ele novamente. Se Jesus esqueceu, eu quero esquecer, e eu quero viver a nova história que Ele está escrevendo para mim, porque quem vive de passado é museu. Jesus tem uma glória nova para mim todos os dias. Eu não sei se você está num deserto que você caminhou para lá. Eu não sei se você já intocou na tua caverna. Mas nessa noite Jesus fala claramente para você: saia do lugar aonde você está e venha para fora. Não se isole. A Bíblia diz que aquele que se isola, ele é egoísta. Na verdade está procurando o seu próprio bem. Nós vivemos em comunidade, a gente quer o bem do nosso próximo. Não queira se proteger. Gaste a sua vida defendendo os seus valores e seus princípios. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe e a gente falando, ser cristão não é fazer as escolhas que nos protegem, é entender os princípios de Deus e viver e defender esses princípios, mesmo que isso nos leve à morte. Sou cristão e Jesus é meu Senhor, e mesmo que eu morra, eu vou defender os princípios que a Bíblia diz que eu tenho que defender. Mesmo que eu perca meu emprego, mesmo que eu perca clientes, dinheiro, amigos, eu só não quero perder a minha comunhão com Ele. E se Ele me chama para mim sair do meu lugar de conforto, nessa noite eu vou, com a certeza de que Ele vai estar cuidando e guardando de cada um de nós. Pai, que essa palavra que foi plantada no nosso coração nessa noite germine. Que todo mundo que se encontra num deserto que Ele mesmo foi, que ele possa entender e compreender
Ele abra os seus olhos espirituais e enxergue o que Deus está fazendo. Que você possa entender o que Deus falou com você nessa noite e que você ouça a voz dele e vá em direção a ela. Jesus está restaurando muitos corações aqui nessa noite. Jesus está realinhando muitas rotas aqui nessa noite. Para a honra e glória do nome dele, Pai, nós te agradecemos por tudo que nós vimos e ouvimos da tua parte. Senhor, que o Senhor nos dê a melhor semana das nossas vidas. Que esse mês seja o melhor mês das nossas vidas. Que a gente viva cada semana desse mês com a certeza da tua proteção e cuidado. Que todos os dias pela manhã o Senhor seja a primeira pessoa que a gente cumprimente, olhe, agradeça. Pai, nos use durante essa semana. Que a gente exercite a nossa fé durante essa semana. E que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Abençoa cada vez mais a vida da Dayana, que ela continue sendo usada por Deus. Que ela continue se permitir sendo usada cada vez mais por Deus. E que o Senhor possa levantar no meio de nós homens e mulheres de Deus corajosos, que defendam os princípios bíblicos, independente do que vier. E que a gente colhe os frutos de honrar esse Deus poderoso. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos vocês. Ressuscitado.